Uma mulher grávida aguarda sozinha em uma sala de espera luxuosa, sem saber que está prestes a enfrentar sua maior dor. A chegada inesperada da amante de seu marido desencadeia um confronto brutal que coloca duas vidas em risco. Mas o que parecia ser apenas uma tragédia pessoal desperta a fúria de um magnata disposto a tudo por justiça. A luz fria do corredor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, refletia nas paredes brancas com uma intensidade que parecia amplificar o silêncio. Marina Albuquerque ajeitou-se na poltrona de couro bege, sentindo o peso da barriga de 7 meses pressionar contra o cinto do vestido azul marinho. Suas mãos, delicadas e bem cuidadas, acariciavam o ventre em movimentos circulares, como se tentasse acalmar não apenas o bebê, mas a si mesma. Era terça-feira, 10 horas da manhã. A consulta de rotina estava marcada para as 10h15. Marina olhou para o celular pela 5ª vez em menos de 3 minutos. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Rafael, seu marido, tinha prometido estar ali. Mais uma vez, a promessa se dissolvera no ar como todas as outras. Marina suspirou fundo, tentando conter a onda de frustração que subia pelo peito. Casada há 4 anos com Rafael Mendes, executivo de uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país, ela havia aprendido que as ausências eram mais frequentes que as presenças. No início, acreditava nas desculpas. Reuniões urgentes, negociações de última hora, compromissos inadiáveis. Hoje, Marina sabia que cada ausência carregava o cheiro de um perfume que não era o seu. A recepcionista chamou seu nome. Marina levantou-se com dificuldade, sentindo o peso extra nos quadris e na lombar. Caminhou pelo corredor até a sala de exames, onde a médica, Draha, Cláudia Ribeiro, a recebeu com um sorriso profissional e caloroso. 40 minutos depois, Marina estava de volta à sala de espera. O ultrassom tinha corrido bem. O bebê estava saudável, ativo, crescendo conforme o esperado. Um menino. Marina sorriu ao lembrar das imagens na tela, do coração pequeno batendo com força, dos bracinhos e perninhas se movendo. Aquele bebê era tudo o que restava de real em sua vida. Tudo o que ainda fazia sentido. Ela pegou a bolsa e se preparou para sair quando ouviu o som de saltos altos ecoando pelo corredor. Algo naquele som a fez parar. Era um caminhar confiante, determinado, quase agressivo. Marina virou-se e sentiu o ar faltar. A mulher que entrava na sala de espera era alta, elegante, vestida com um conjunto de alfaiataria cinza que gritava sofisticação. Cabelos escuros presos em um coque impecável, maquiagem perfeita, lábios vermelhos desenhados com precisão. Mas não era a beleza que chocava Marina, era o reconhecimento. Aquele rosto tinha sido visto em fotografias discretas, em publicações nas redes sociais que Rafael tentava esconder, em conversas sussurradas entre amigas que tinham pena dela. Isabela Monteiro, a amante. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Por um instante, pensou em simplesmente sair, ignorar, fingir que não tinha visto, mas seus pés pareciam colados ao chão. Isabela caminhou diretamente em sua direção, um sorriso cruel curvando os lábios vermelhos. Oi, Marina. Que surpresa encontrar você aqui. A voz era aveludada, mas carregada de veneno. Marina apertou a alça da bolsa com tanta força que os dedos ficaram brancos. Isabela. Não sei o que está fazendo aqui, mas não é o lugar nem a hora. Não é o lugar? Isabela riu. Um som metálico e desagradável. Engraçado. Eu poderia dizer o mesmo sobre você na vida do Rafael. Marina sentiu o rosto queimar. As poucas pessoas na sala de espera começaram a olhar discretamente na direção delas. Uma enfermeira levantou-se, preocupada. Você não tem vergonha? Marina encontrou coragem na indignação. Estou grávida de 7 meses. Sou casada com ele. Você é a intrusa. Casada? Isabela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marina. Casada com um homem que passa mais noites na minha cama do que na sua? Um homem que me prometeu que deixaria você assim que essa criança nascesse? As palavras foram como tapas. Marina sentiu as pernas bambearem. Sabia da traição, mas ouvir aquilo, ali, naquele momento, era uma humilhação além do suportável. Você está mentindo. Estou?
Isabela tirou o celular da bolsa e começou a rolar pela tela. Quer ver as mensagens? As fotos? Ou prefere que eu leia em voz alta para todos aqui ouvirem? Marina tentou se afastar, mas Isabela segurou seu braço com força. A enfermeira se aproximou rapidamente. Senhora, preciso pedir que se acalme. Este é um ambiente hospitalar. Isabela soltou o braço de Marina com um empurrão desdenhoso. Marina, desequilibrada pelo peso da barriga e pela velocidade do movimento, cambaleou para trás. Tentou se apoiar na poltrona, mas seus dedos escorregaram. O mundo girou. O chão subiu rápido demais. O impacto foi seco, doloroso. Marina sentiu o quadril bater contra o piso frio, depois o ombro. Um grito escapou de sua garganta, mas não era de dor física. Era terror. Terror pelo bebê. Gritos ecoaram pela sala. A enfermeira se ajoelhou ao lado de Marina, gritando por ajuda. Outra funcionária correu para chamar os médicos. Isabela ficou parada, pálida, os olhos arregalados, como se só agora percebesse o que tinha feito. Eu não quis. A voz dela saiu trêmula, quebrada. Marina sentia dores agudas na barriga. Sua visão começou a embaçar. As vozes ao redor se tornaram distantes, abafadas. Ela levou a mão ao ventre, tentando sentir algum movimento do bebê. Por favor, esteja bem. Adorcer. Cláudia surgiu correndo pelo corredor com uma equipe de enfermeiros. Marina foi colocada em uma maca rapidamente. Enquanto era levada para a sala de emergência, seus olhos encontraram os de Isabela uma última vez. A outra mulher estava imóvel, o rosto uma máscara de choque e pânico. Depois, tudo ficou preto. Enquanto Marina era levada às pressas para o centro cirúrgico, ninguém notou a pequena câmera de segurança no canto superior da sala de espera. O sistema de vigilância do hospital gravava tudo em alta definição. Cada palavra, cada gesto, cada segundo daquela manhã que mudaria vidas para sempre. A 200 quilômetros dali, no escritório panorâmico de um prédio corporativo na Avenida Faria Lima, Otávio Albuquerque terminava uma reunião com investidores estrangeiros. Aos 62 anos, o patriarca da família Albuquerque era uma lenda viva no mercado financeiro brasileiro, fundador do Grupo Albuquerque, que controlava bancos, seguradoras e fundos de investimento. Otávio tinha construído um império com mãos de ferro e mente afiada. Homem de estatura média, cabelos grisalhos sempre impecavelmente penteados, olhos azuis penetrantes que pareciam ler almas. Otávio era conhecido tanto por sua generosidade com causas sociais, quanto por sua implacabilidade com inimigos. Ele não perdoava deslealdade, não tolerava fraqueza. Seu celular vibrou no bolso. Era Beatriz, sua secretária particular há 20 anos. Senhor Albuquerque, o senhor precisa ir ao Sírio-Libanês imediatamente. É Marina. Houve um incidente. Otávio sentiu o coração disparar. Beatriz nunca usava aquele tom, a menos que fosse grave. O que aconteceu? Um acidente. A senhora Marina caiu no hospital. Estão fazendo exames de emergência no bebê. Otávio não esperou ouvir mais. Desligou, pegou o paletó e saiu do escritório a passos largos. Sua mente já trabalhava em alta velocidade, processando cenários, consequências, ações necessárias. Marina era sua única filha. O bebê, seu primeiro neto. Se algo acontecesse com eles, haveria um preço a pagar. E Otávio Albuquerque sempre cobrava seus preços. No hospital, Marina abriu os olhos lentamente. A luz branca do teto a cegou por um momento. Sentia a cabeça pesada, a boca seca, tubos conectados ao braço, monitores apitando ao lado da cama. Demorou alguns segundos para se lembrar de onde estava e por quê. O bebê. Ela tentou se sentar, mas uma enfermeira gentilmente a impediu. Calma, querida. Você precisa ficar deitada. O médico já vem falar com você. Meu filho está bem? A enfermeira sorriu, um sorriso que trazia alívio genuíno. Está bem, o bebê está bem, mas você levou um susto sério. Precisamos monitorar vocês dois por algumas horas. Marina fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem. Lágrimas de alívio, de exaustão, de raiva. Tudo misturado em uma emoção impossível de nomear.
A porta do quarto se abriu e Otávio entrou como uma tempestade contida. Sua expressão era de pura fúria controlada. Ele caminhou até a cama e segurou a mão da filha com uma delicadeza que contrastava com a dureza de seu olhar. Marina, minha menina, o que aconteceu? Marina contou tudo, cada palavra de Isabela. O empurrão, a queda. Otávio ouvia em silêncio, mas Marina podia ver a mandíbula dele se contrair, os músculos do pescoço se retesarem. Quando ela terminou, Otávio se levantou e caminhou até a janela. Ficou ali, olhando para a cidade lá embaixo, as costas rígidas, as mãos fechadas em punhos. Ela vai pagar pelo que fez. Cada segundo de sofrimento que você passou, ela vai pagar em dobro. Pai, não faça nada precipitado. Precipitado. Otávio se virou, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Aquela mulher colocou você e meu neto em risco. Isso não vai ficar assim. E quanto ao Rafael? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina. Otávio não respondeu imediatamente. Ele sabia que o genro era cúmplice. Sabia que Rafael tinha alimentado aquela situação. Mas Rafael era o pai da criança. Era complicado. Rafael também vai responder, de uma forma ou de outra. Marina fechou os olhos novamente. Parte dela queria que o pai agisse, que fizesse justiça, que destruísse todos que a tinham machucado. Outra parte tinha medo do que Otávio era capaz quando provocado. Ele não era homem de meias medidas. Era homem de guerras totais. Enquanto isso, no térreo do hospital, Isabela Monteiro se sentava em um banco do estacionamento, tremendo. Suas mãos suavam. O celular tocava insistentemente, mas ela não tinha coragem de atender. Era Rafael. Ele já devia saber. A notícia provavelmente já tinha se espalhado. O que ela tinha feito? Como tinha perdido o controle daquela forma? Marina era a esposa legítima, mas Isabela sempre se sentiu como a verdadeira dona de Rafael. Ele passava mais tempo com ela, dividia mais segredos, parecia mais vivo ao seu lado. Mas agora, com aquele empurrão, Isabela tinha cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Ela pensou em fugir, pegar um avião, sumir, recomeçar em outro lugar, mas sabia que era inútil. Otávio Albuquerque a encontraria. Homens como ele sempre encontravam. Rafael Mendes estacionou o carro em uma vaga de emergência do hospital com tanta pressa que quase bateu no meio-fio. Suas mãos tremiam quando tirou a chave da ignição. A ligação de Beatriz tinha sido direta e devastadora. Marina hospitalizada, bebê em risco. Isabela envolvida. Ele saiu do carro e correu para a entrada principal. A gravata torta, o paletó mal ajeitado. Aos 38 anos, Rafael tinha a aparência de quem estava acostumado ao sucesso. Alto, ombros largos, cabelo escuro penteado para trás, mandíbula forte. Mas naquele momento, sua expressão era de puro pânico. No balcão de informações, tentou descobrir em qual quarto Marina estava. A atendente, uma mulher de meia idade com expressão cansada, checou o sistema devagar, mastigando chiclete. Marina Albuquerque, quarto 312, terceiro andar. Rafael seguiu para os elevadores, mas antes que pudesse apertar o botão, uma mão firme segurou seu ombro. Ele se virou e encontrou o olhar gélido de Otávio Albuquerque. Nós precisamos conversar. Agora. A voz de Otávio não deixava espaço para argumentos. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele sempre teve uma relação cordial com o sogro, mas sempre soube que Otávio era um homem perigoso quando provocado. E agora, pelos olhos dele, Rafael podia ver que havia sido provocado. Senhor Albuquerque, eu preciso ver a Marina. Preciso saber se ela está bem. Ela está estável. O bebê também. Mas isso não muda o fato de que você tem uma amante que quase matou minha filha e meu neto. Rafael sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tinha a esperança de que o envolvimento com Isabela permanecesse discreto, pelo menos até que ele encontrasse uma forma de terminar o casamento sem escândalo. Mas agora tudo tinha desmoronado. Foi um acidente. Isabela nunca quis. Um acidente? Otávio deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rafael.
Você deixou sua esposa grávida ir sozinha a uma consulta médica enquanto estava com sua amante. Você permitiu que essa mulher se sentisse no direito de confrontar Marina. Você é responsável por cada segundo de dor que minha filha sentiu. Rafael abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu, porque no fundo sabia que Otávio estava certo. Eu vou subir agora para ver Marina. Você vai esperar aqui. E depois, você e eu vamos ter uma conversa muito longa sobre o futuro. Otávio virou-se e entrou no elevador. As portas se fecharam, deixando Rafael sozinho no saguão, sentindo-se menor do que nunca. No terceiro andar, Otávio caminhou pelo corredor até o quarto de Marina. Dentro, ela estava acordada, sentada na cama, com uma expressão distante. Ao ver o pai, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Pai, não quero que Rafael entre aqui. Por favor, ele não vai entrar. Não enquanto você não quiser. Otávio se sentou na cadeira ao lado da cama e segurou a mão dela. Mas Marina, preciso te contar uma coisa. As imagens das câmeras de segurança da sala de espera foram enviadas para meu escritório. Beatriz conseguiu uma cópia. Marina enxugou as lágrimas. E o que mostra? Mostra tudo. Cada palavra que aquela mulher disse. O empurrão, sua queda. É uma evidência irrefutável. Marina sentiu um misto de alívio e pavor. Alívio porque havia prova do que tinha acontecido. Pavor porque sabia que com aquela prova nas mãos, seu pai não mediria esforços para destruir Isabela. E provavelmente Rafael também. O que vai fazer com as imagens? Vou usar para garantir que justiça seja feita. Otávio apertou a mão da filha. Marina, você é minha única filha. Esse bebê é meu primeiro neto. Não vou deixar que quem ameaçou vocês saia impune. Marina sabia que era inútil argumentar. Quando Otávio tomava uma decisão, era irreversível. Ela apenas assentiu, cansada demais para lutar. Mais tarde, naquela mesma noite, Otávio convocou uma reunião em seu escritório particular na Avenida Faria Lima. Presentes estavam Beatriz, sua secretária, e Marcos Tavares, o advogado pessoal da família Albuquerque há mais de 15 anos. Marcos, um homem de 50 anos, magro, de óculos e cabelos ralos, era conhecido por sua eficiência e discrição. Ele tinha tirado a família Albuquerque de mais crises do que se podia contar. Otávio. Marcos começou. Depositando uma pasta de documentos sobre a mesa, analisamos as imagens. É um caso claro de agressão. Podemos processar Isabela Monteiro criminalmente. O fato de Marina estar grávida e ter sido colocada em risco agrava a situação. Quero que ela sinta o peso de cada ação que tomou. Otávio tamboreou os dedos na mesa. Mas antes de avançarmos legalmente, quero saber tudo sobre ela. Onde nasceu, com quem se relaciona, o que come no café da manhã. Tudo. Beatriz já está cuidando disso. Marcos acenou com a cabeça. Vamos ter um dossiê completo até amanhã de manhã. E quanto ao Rafael? Marcos suspirou. Rafael é mais complicado. Ele é o pai da criança. Qualquer ação legal contra ele pode ter repercussões em Marina e no bebê. Mas podemos pressioná-lo de outras formas. Contratos comerciais, por exemplo. O Grupo Albuquerque tem investimentos em várias empresas que fazem negócios com a incorporadora dele. Ótimo. Quero que cada contrato seja reavaliado. Cada parceria, revista. Quero que ele sinta que tudo o que construiu está por um fio. Marcos fez anotações rapidamente. E se ele tentar se aproximar de Marina? Tentar uma reconciliação? Marina não quer vê-lo. E eu vou garantir que ela não seja pressionada a isso. Otávio se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Essa família vai sair disso mais forte, mas não sem antes ensinar uma lição a quem achou que podia nos ferir sem consequências. Enquanto Otávio planejava seus próximos movimentos, Isabela estava trancada em seu apartamento na Vila Olímpia. As cortinas fechadas, o celular no modo silencioso, ela se sentava no sofá de couro branco, abraçando os joelhos. Rafael tinha ligado 20 vezes. Tinha mandado mensagens desesperadas, mas ela não podia falar com ele. Não agora. Não depois do que tinha feito. Isabela olhou ao redor do apartamento. Cada móvel, cada objeto, cada detalhe tinha sido escolhido com cuidado. Era um lugar perfeito,
impecável, que refletia a imagem que ela tinha construído de si mesma, sofisticada, bem-sucedida, desejável. Mas agora tudo parecia falso. Uma fachada prestes a desmoronar. Ela pegou uma garrafa de vinho da adega e serviu uma taça cheia. Bebeu metade de um gole só, sentindo o líquido queimar a garganta. Precisava pensar, precisava encontrar uma saída. Mas cada vez que fechava os olhos, via Marina caindo. Via o terror no rosto dela, via as enfermeiras correndo. O interfone tocou, fazendo Isabela pular do sofá. Ela foi até o aparelho, tremendo. Quem é? Serviço de entrega. Tem um envelope para a senhora Isabela Monteiro. Isabela franziu a testa. Ela não tinha pedido nada. Hesitou, mas finalmente apertou o botão para liberar a entrada. Minutos depois, tocaram a campainha. Ela abriu a porta e pegou o envelope das mãos de um motoqueiro que não disse uma palavra antes de ir embora. Isabela fechou a porta e rasgou o envelope. Dentro, havia uma única folha de papel. Nela, 2 palavras impressas em letras grandes e pretas. Nós sabemos. Isabela sentiu o sangue gelar. Quem tinha mandado aquilo? O que sabiam? Ela virou o papel, procurando mais informações. Mas estava em branco. De repente, seu celular tocou. Número desconhecido. Com a mão trêmula, ela atendeu. Alô? Uma voz masculina, grave e distorcida, respondeu do outro lado. Senhora Monteiro, a senhora cometeu um erro grave hoje. E erros têm consequências. Quem é você? O que quer? Não importa quem eu sou. O que importa é que tenho as imagens do que aconteceu hoje no hospital. E essas imagens podem acabar com sua vida. Ou podem desaparecer. Depende de você. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Chantagem. Aquilo era uma chantagem. O que você quer? Por enquanto, apenas que saiba que está sendo observada. Cada movimento, cada decisão. Vamos nos falar em breve. A ligação foi cortada. Isabela deixou o celular cair no chão e se apoiou na parede, respirando com dificuldade. Sua vida estava desmoronando, e ela não sabia como impedir. No hospital, Marina finalmente adormeceu depois de horas de inquietação. Mas seu sono era perturbado por sonhos fragmentados. Via Isabela rindo, via Rafael desaparecendo em uma névoa, via seu pai transformado em uma figura sombria e vingativa. Quando acordou, já era madrugada. O quarto estava mergulhado em uma penumbra azulada. Ela olhou para o lado e viu uma figura sentada na poltrona perto da janela. Seu coração acelerou até reconhecer a silhueta. Pai, o que está fazendo acordado? Otávio se levantou e caminhou até a cama. Não consegui dormir. Fico pensando em tudo o que poderia ter acontecido. Em como eu poderia ter perdido você e meu neto. Marina viu lágrimas nos olhos do pai. Era raro ver Otávio demonstrar emoções assim. Ele sempre foi um homem controlado, medido, mas ali, naquele momento, era apenas um pai assustado. Estamos bem, pai. Vamos ficar bem, eu sei. Otávio limpou os olhos rapidamente, recuperando a compostura. E vou garantir que nada assim aconteça de novo. Vou proteger vocês, custe o que custar. Marina segurou a mão do pai. Só não se perca no processo. Não deixe que a vingança te transforme em algo que você não é. Otávio sorriu. Um sorriso triste e cansado. Talvez seja tarde demais para isso, Marina. Talvez eu já seja o que preciso ser para manter esta família segura. Uma semana havia se passado desde o incidente no hospital. Marina recebeu alta médica com a recomendação de repouso absoluto e acompanhamento rigoroso. Otávio insistiu que ela se mudasse temporariamente para a mansão da família em Jardim Europa, onde poderia ter cuidados constantes. Marina aceitou sem resistência. A ideia de voltar para o apartamento que dividia com Rafael era insuportável. A mansão Albuquerque era uma propriedade imponente, escondida atrás de muros altos e jardins meticulosamente cuidados. 3 andares de arquitetura clássica, com colunas brancas na fachada, piscina aquecida e uma vista privilegiada para o verde raro em São Paulo. Marina cresceu ali, entre os corredores amplos e os quartos espaçosos. Agora, refugiava-se no mesmo quarto de infância, cercada por memórias de tempos mais simples. Beatriz assumiu o papel de cuidadora não oficial, trazia refeições balanceadas,
chás calmantes, revistas e livros para distrair Marina. Mas a jovem passava a maior parte do tempo olhando pela janela, acariciando a barriga, perdida em pensamentos. Rafael tentara visitá-la 3 vezes. Em todas, Otávio o impediu na porta. Na última tentativa, a discussão foi tão acalorada que os seguranças da propriedade precisaram intervir. "Você não tem direito de me impedir de ver minha esposa", Rafael gritava, o rosto vermelho de raiva e frustração. "Ela não quer vê-lo. E enquanto estiver sob meu teto, você respeitará os desejos dela." Otávio permanecia calmo, mas sua voz carregava uma autoridade que não admitia questionamentos. "Isso é sequestro. Isso é proteção. E se tentar forçar entrada novamente, vou conseguir uma ordem de restrição." Rafael saiu furioso, mas impotente. Otávio tinha recursos e influência suficientes para tornar sua vida um inferno. E ele estava começando a fazer exatamente isso. Naquela mesma manhã, Marcos Tavares chegou à mansão com uma pasta volumosa. Otávio o recebeu na biblioteca, um cômodo forrado de estantes de mogno, repletas de livros raros e primeiras edições. "O dossiê está completo." Marcos colocou a pasta sobre a mesa de carvalho. Isabela Monteiro, 33 anos, nascida em Recife, Pernambuco, filha única de um casal que se separou quando ela tinha 5 anos. A mãe faleceu quando ela tinha 14. O pai, um empresário falido, desapareceu logo depois. Isabela foi criada por uma tia que, segundo registros, tinha problemas com bebida. Otávio folheou os documentos. Fotografias antigas mostravam uma Isabela jovem, muito diferente da mulher sofisticada de hoje. Magra demais, roupas simples, olhar perdido. Ela teve uma adolescência difícil. Marcos continuou. Mudou-se para São Paulo aos 18 anos. Trabalhou como atendente em várias lojas de luxo. Foi aí que começou a frequentar círculos mais abastados. Teve alguns relacionamentos com homens mais velhos, todos casados, todos ricos. Uma escaladora social. Não só isso. Marcos apontou para um documento específico. Ela passou 3 anos em um relacionamento com um empresário do ramo têxtil. Quando ele tentou terminar, ela o ameaçou com exposição pública. Ele pagou uma quantia significativa para que ela desaparecesse discretamente. Chantagem. Otávio cerrou os dentes. Então ela tem experiência nisso. Aparentemente sim. E com o dinheiro que recebeu, ela investiu em sua transformação. Cirurgias plásticas, educação refinada. Construiu uma nova identidade. Hoje ela trabalha como consultora de moda para mulheres de alta renda. É assim que conheceu Rafael. Ele contratou seus serviços para dar uma festa corporativa. Otávio absorveu todas as informações. A história de Isabela era mais complexa do que imaginava. Ela não era apenas uma vilã unidimensional. Era uma mulher moldada por abandono e rejeição, que aprendeu a usar sua aparência e inteligência como armas de sobrevivência. Isso não a desculpava, mas explicava. "Isso muda alguma coisa?" Marcos perguntou, estudando a expressão de Otávio. "Não." Otávio fechou a pasta com força. Não importa quantas tragédias ela viveu. O que ela fez com Marina é imperdoável. Vamos seguir em frente com o processo. Há mais uma coisa. Marcos hesitou. Isabela está sendo chantageada. Interceptamos uma ligação feita para ela 3 dias atrás. Alguém tem as imagens do incidente e está usando isso para pressioná-la. Otávio franziu a testa. "Quem? Não sabemos ainda." A voz estava distorcida. "Mas estamos rastreando. Pode ser alguém do hospital que teve acesso às gravações. Ou pode ser outra coisa. Continue investigando. Quero saber quem é e o que quer." Marcos saiu, deixando Otávio sozinho na biblioteca. Ele pegou uma das fotos antigas de Isabela e ficou observando. Aquela garota perdida nos olhos da adolescente não era a mesma mulher que empurrou sua filha, mas a transformação não tinha sido gentil. Tinha sido calculada, fria, e agora ela pagaria o preço. No andar de cima, Marina estava sentada na varanda do quarto quando bateram na porta. Era Beatriz, trazendo o almoço. "Você precisa comer, querida. O bebê precisa de nutrientes." Marina aceitou a bandeja, mas mal tocou na comida. Beatriz se sentou em uma cadeira próxima. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Marina assentiu.
Você ainda ama Rafael? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente respondeu, sua voz estava embargada. Eu amei o homem que achei que ele era. Mas esse homem nunca existiu de verdade. Rafael sempre foi quem ele é agora. Eu só estava cega demais para ver. E o que vai fazer? Não sei. Marina tocou a barriga. Esse bebê merece um pai presente. Mas eu não consigo olhar para Rafael sem sentir nojo, sem me lembrar de tudo o que ele fez, de todas as vezes que mentiu, de todas as noites que passou com ela enquanto eu esperava em casa. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Beatriz segurou a mão de Marina. Foque em você e no bebê. O resto vem depois. Marina assentiu, mas sabia que não era tão simples. Decisões precisariam ser tomadas. E logo. Enquanto isso, em um escritório luxuoso na Avenida Paulista, Rafael se reunia com seus próprios advogados. Eram 3 homens de terno, todos com expressões graves. Senhor Mendes, o senhor precisa entender a gravidade da situação. O advogado principal, um homem careca de 60 anos chamado Alberto Fonseca, ajustou os óculos. Otávio Albuquerque está mobilizando recursos significativos. Já recebemos notificação de que 2 dos seus maiores contratos estão sendo reavaliados. Isso representa 40% da sua receita anual. Ele não pode fazer isso. Rafael bateu o punho na mesa. Temos contratos assinados. Contratos que têm cláusulas de rescisão sob certas circunstâncias. E o Grupo Albuquerque está invocando essas cláusulas. Tecnicamente, estão dentro da legalidade. Isso é perseguição pessoal. Pode ser. Mas provar isso em tribunal levaria anos. E até lá, sua empresa pode não sobreviver. Alberto abriu uma pasta. Minha recomendação é que o senhor tente uma negociação. Aproxime-se de Marina de forma respeitosa. Mostre arrependimento genuíno. Ofereça um acordo de separação favorável a ela. Isso pode acalmar Otávio. E Isabela? O que faço com ela? Distância. Alberto foi direto. Qualquer contato com ela neste momento só piora sua situação. Se for processado como cúmplice no incidente, pode perder muito mais do que contratos. Rafael se recostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Sua vida estava desmoronando. Tudo o que construiu, todas as conquistas, estavam sendo destruídas por causa de decisões estúpidas. E a pior parte era que ele sabia que merecia. Naquela noite, Isabela recebeu outra ligação do número desconhecido. Desta vez, estava preparada. Gravou a conversa. Senhora Monteiro. A voz distorcida soava ainda mais sinistra. Vejo que ainda não aprendeu a lição. O que você quer de mim? Justiça. A pessoa do outro lado da linha fez uma pausa. Você machucou alguém que não deveria. E agora precisa pagar. Mas estou disposto a oferecer uma alternativa. Que alternativa? Uma confissão pública, um pedido de desculpas televisionado e uma doação significativa para instituições que apoiam gestantes vulneráveis. Faça isso, e as imagens desaparecem. E se eu recusar? Então Otávio Albuquerque não será seu único problema. Tenho contatos na imprensa. Imagino como seria se sua história toda viesse à tona. Cada detalhe, cada relacionamento passado, cada segredo que esconde. Isabela sentiu a garganta apertar. Quanto tempo tenho? 48 horas. A ligação foi cortada. Isabela jogou o celular no sofá e começou a andar de um lado para o outro. Estava encurralada. Se fizesse a confissão pública, admitiria culpa e facilitaria o processo criminal. Se não fizesse, seria exposta de forma ainda mais brutal. Não havia saída boa. Ela pegou o celular novamente e, pela primeira vez em uma semana, ligou para Rafael. Ele atendeu no primeiro toque. Isabela. Onde você está? Estou preocupado. Estamos ferrados, Rafael. Completamente ferrados. Do que está falando? Isabela contou sobre as ligações, a chantagem, as ameaças. Rafael ouviu em silêncio crescente. Não faça nada. Não atenda mais essas ligações. Vou mandar meu advogado conversar com você. Seu advogado não pode me ajudar. Ninguém pode. Isabela sentiu as lágrimas escorrendo. Eu estraguei tudo. Estraguei sua vida. Minha vida. A vida daquela mulher. E agora não tem volta.
Isabela, escuta. A voz de Rafael tentava ser reconfortante, mas estava repleta de medo. Vamos encontrar uma solução. Sempre há uma solução. Mas ambos sabiam que desta vez talvez não houvesse. 2 semanas se passaram desde o incidente. Marina estava mais forte fisicamente, mas emocionalmente permanecia frágil. As consultas médicas mostravam que o bebê continuava saudável, sem sequelas da queda. Isso trazia algum alívio, mas não apagava o trauma. Otávio anunciou que a tradicional gala beneficente anual da Fundação Albuquerque seria realizada como planejado. O evento acontecia todo ano no Palácio Tangará, reunindo a elite empresarial e política de São Paulo. Este ano, a arrecadação seria destinada a programas de apoio a gestantes de baixa renda. Marina se opôs inicialmente. Não queria aparecer em público, não queria ser olhada com pena ou curiosidade. Mas Otávio insistiu. Você não pode se esconder para sempre, ele disse, sentado ao lado dela na varanda da mansão. E essa gala é a oportunidade perfeita para mostrar que você está bem, que está forte, que não foi destruída pelo que aconteceu. Eu não me sinto forte, pai. Mas está. Otávio segurou a mão dela, e mesmo que não se sinta, precisa aparecer. As pessoas estão observando, esperando para ver se você vai se curvar ou se levantar. Mostre a elas. Marina sabia que o pai tinha razão. Em seu mundo, percepção era tudo. Mostrar fraqueza era convidar ataques. Ela concordou em ir. Na noite da gala, Marina se vestiu com um longo vestido azul escuro que disfarçava elegantemente a barriga de 8 meses. Beatriz a ajudou com o cabelo e a maquiagem, criando uma aparência sofisticada, mas natural. Quando Marina se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que via. Parecia alguém no controle, confiante, intocável. Parecia seu pai. A chegada dos Albuquerque ao Palácio Tangará causou alvoroço. Fotógrafos dispararam flashes. Repórteres gritaram perguntas. Otávio manteve Marina próxima, protegendo-a com sua presença imponente. Eles entraram no salão principal, um espaço deslumbrante com lustres de cristal, decoração em tons dourados e mesas postas com perfeição. Cerca de 300 convidados já estavam presentes, empresários, políticos, artistas, filantropos, todos vestidos com suas melhores roupas, todos exibindo seus sorrisos mais calculados. Marina sentiu o peso de centenas de olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros solidários, muitos simplesmente fofoqueiros. Otávio a guiou até a mesa principal. Ali estavam alguns dos aliados mais próximos da família e membros do conselho da fundação. Todos cumprimentaram Marina com carinho exagerado. Perguntas cuidadosas sobre sua saúde e comentários vagos sobre o incidente. O jantar foi servido. Salmão defumado, risoto de cogumelos, sobremesa de frutas vermelhas. Marina comeu pouco, sentindo o estômago embrulhado com atenção. Otávio fez seu discurso anual, falando sobre a importância de apoiar gestantes vulneráveis, sobre dar oportunidades a quem não teve as mesmas condições privilegiadas. A ironia das palavras não passou despercebida por Marina. Após o jantar, começou o leilão beneficente. Obras de arte, joias, viagens, experiências exclusivas. Os lances subiam rapidamente, movidos mais por competição de ego do que por generosidade genuína. Marina observava tudo com um distanciamento quase clínico, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Então, Otávio subiu ao palco novamente. Sua expressão era grave, diferente do tom leve que mantivera durante o jantar. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos esta noite, gostaria de compartilhar algo importante, algo que toca diretamente à causa que apoiamos aqui hoje. O salão ficou em silêncio. Marina sentiu o coração acelerar. O que o pai estava prestes a fazer? Há 2 semanas, minha filha Marina foi vítima de uma agressão enquanto aguardava uma consulta médica. Ela estava grávida de 7 meses. A agressão colocou em risco não apenas sua vida, mas a vida do meu neto. Murmúrios se espalharam pelo salão. Algumas pessoas já sabiam da história por rumores, mas ouvir Otávio confirmando publicamente era diferente. Eu trouxe esta noite não apenas para celebrar nossa fundação, mas para mostrar a todos vocês
O que acontece quando mulheres grávidas são colocadas em situações de vulnerabilidade. E não estou falando apenas de vulnerabilidade econômica. Estou falando de vulnerabilidade emocional, de abuso, de violência. Otávio fez um sinal para o operador de som. As luzes do salão diminuíram. Um telão gigante desceu atrás do palco. E então começou a reprodução das imagens das câmeras de segurança do hospital. Marina sentiu o sangue gelar. Ela não sabia que o pai faria isso. Não assim, não publicamente. As imagens mostravam tudo. A chegada de Isabela, a discussão, as palavras cruéis, o empurrão, a queda de Marina, o pânico das enfermeiras. Era brutal, visceral, impossível de ignorar. Quando as imagens terminaram, o silêncio no salão era absoluto. Então, lentamente, os olhares começaram a se mover, procurando, até que alguém apontou. Isabela estava ali. Ela tinha chegado como acompanhante de um empresário do setor imobiliário, um conhecido de Rafael. Vestia um longo vestido vermelho, cabelos soltos, tentando manter a compostura. Mas quando percebeu que todos estavam olhando para ela, sua máscara rachou. Otávio continuou, sua voz ecoando pelo salão. A mulher que vocês acabaram de ver nas imagens está aqui conosco esta noite. Isabela Monteiro. E eu gostaria que ela explicasse a todos nós o que a levou a agredir uma mulher grávida. O que a levou a colocar uma vida inocente em risco. Isabela se levantou, tremendo. Eu não queria. Foi um acidente. Um acidente. Otávio desceu do palco, caminhando em direção a ela. As imagens mostram claramente um empurrão deliberado. Mostram suas palavras calculadas para ferir. Isso não foi acidente, foi crueldade. O empresário que acompanhava Isabela se afastou dela, claramente desconfortável. Isabela ficou sozinha, cercada por olhares acusatórios. Por favor. A voz dela saiu fraca. Vocês não entendem. Vocês não sabem o que é viver na sombra de alguém. O que é ser sempre a segunda opção, sempre a escondida. Eu perdi a cabeça. Eu sei que errei. Mas eu não sou um monstro. Não? Otávio estava agora a poucos metros dela. Então o que é? Porque alguém que não é monstro não faz o que você fez. Isabela começou a chorar. Lágrimas escorriam, borrando a maquiagem. Eu sinto muito. Olhando para Marina, eu sinto muito pelo que fiz. Eu não tive o direito. Eu estava errada em tudo. Em me envolver com Rafael, em te confrontar, em não controlar minha raiva. Eu destruí minha vida e a sua por causa de um homem que nem vale a pena. Marina sentiu algo se mover dentro dela. Não era o bebê, era algo mais profundo. Pena, raiva, confusão, tudo misturado. Otávio não demonstrou compaixão. As lágrimas não mudam o que você fez. Não apagam a dor. Não devolvem a segurança que roubou da minha filha. Eu sei. Isabela limpou o rosto com as mãos. Eu sei que nada que eu diga ou faça vai consertar. Mas eu preciso que vocês saibam que eu não sou apenas isso. Eu não sou apenas esse momento horrível. Eu sou uma pessoa que foi quebrada muito antes de quebrar outra pessoa. Todos no salão observavam a cena como se fosse teatro ao vivo. Alguns com horror, outros com fascínio mórbido. Marina, de repente, se levantou. Sua voz cortou o silêncio. Chega, pai. Otávio se virou, surpreso. Marina, chega. Marina caminhou até o centro do salão, parando entre o pai e Isabela. Não vou deixar que minha dor seja transformada em espetáculo. Não vou deixar que você use minha história para satisfazer seu desejo de vingança. Marina, estou fazendo isso por você. Otávio parecia genuinamente confuso. Não. Você está fazendo isso por você, para mostrar que ninguém mexe com os Albuquerque sem pagar o preço. Mas eu não sou você, e não quero ser. Marina se virou para Isabela. Você me machucou. Machucou meu filho, e vou levar essa cicatriz para sempre. Mas eu não vou deixar que isso me defina. Não vou deixar que o ódio tome conta de mim como tomou de você. Isabela soluçava, incapaz de falar. Espero que você encontre ajuda. Espero que encontre paz. Porque claramente você não tem nenhuma das duas. Marina olhou para todos no salão. E quanto a vocês,
que estão aqui bebendo champanhe enquanto assistem ao sofrimento alheio, espero que lembrem que todos nós somos humanos. Todos cometemos erros, alguns mais graves que outros, mas nenhum de nós é apenas nosso pior momento. Marina saiu do salão, deixando para trás um silêncio atordoado. Otávio ficou parado, processando o que tinha acontecido. Isabela desmoronou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Lá fora, Marina respirava o ar fresco da noite, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Beatriz apareceu ao seu lado, colocando um xale sobre seus ombros. Isso foi muito corajoso, ou muito estúpido. Marina enxugou as lágrimas, mas eu não conseguia mais. Não conseguia deixar que ele transformasse isso em guerra. Já houve dor demais. O que vai fazer agora? Marina tocou a barriga, sentindo o bebê se mover. Vou focar em ser mãe, em construir uma vida nova, longe de tudo isso, de todos eles. 3 meses se passaram desde a gala. Marina tinha dado à luz um menino saudável que recebeu o nome de Lucas. O parto foi tranquilo, sem complicações, e pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu algo próximo da felicidade ao segurar o filho nos braços. Rafael tentou estar presente, mas Marina manteve distância. Ele podia visitar o filho sob supervisão, mas qualquer conversa sobre reconciliação era cortada imediatamente. Marina tinha iniciado o processo de divórcio, pedindo a guarda completa de Lucas. Rafael não contestou. Sabia que não tinha argumentos. Enquanto isso, o processo criminal contra Isabela avançava. Marcos Tavares tinha construído um caso sólido, sustentado pelas imagens da câmera de segurança, depoimentos de testemunhas e laudos médicos que comprovavam o risco ao qual Marina e o bebê foram expostos. A data do julgamento foi marcada para uma manhã de quinta-feira. O Fórum Criminal da Barra Funda estava lotado. Jornalistas, curiosos, estudantes de direito, todos queriam presenciar o que se tornou um dos casos mais comentados de São Paulo. Marina chegou acompanhada de Otávio e Beatriz. Ela usava um conjunto de calça e blazer cinza, cabelos presos em um coque elegante, expressão serena, mas determinada. Lucas ficara em casa com uma babá. Marina não queria expô-lo àquele ambiente. Do outro lado do corredor, Isabela chegou com seu advogado de defesa, Dr. Henrique Campos, um criminalista conhecido por defender casos difíceis. Isabela estava visivelmente mais magra, o rosto pálido, olheiras profundas. Os últimos meses tinham sido devastadores. Ela perdera o apartamento, os contratos de trabalho, os poucos amigos que tinha. Estava morando em um quarto alugado na Zona Leste, sobrevivendo com as economias que rapidamente se esgotavam. O juiz, Dr. Paulo Henrique Ferreira, um homem de 60 anos com décadas de experiência, entrou na sala. Todos se levantaram. O julgamento começou. Marcos Tavares apresentou o caso da acusação com precisão cirúrgica. Mostrou as imagens novamente, desta vez para o júri. Chamou testemunhas do hospital. Médicos explicaram os riscos aos quais Marina e o bebê foram expostos. Enfermeiras descreveram a cena caótica. Um psicólogo testemunhou sobre o trauma emocional sofrido por Marina. A defesa contra-atacou tentando humanizar Isabela. Dr. Henrique chamou uma psicóloga que trabalhou com Isabela após o incidente. A profissional descreveu os traumas de infância de Isabela, o abandono paterno, os abusos sofridos, a construção de mecanismos de defesa destrutivos. Testemunhas de caráter falaram sobre momentos em que Isabela demonstrou bondade, generosidade, mas as evidências eram esmagadoras. E quando chegou a hora de Marina testemunhar, o silêncio na sala era absoluto. Marina subiu ao banco das testemunhas com passos firmes. Jurou dizer a verdade. O promotor, Dr. Alexandre Nunes, começou com perguntas sobre os eventos daquele dia. Marina respondeu com calma, descrevendo cada detalhe. Sua voz não vacilou ao falar sobre o empurrão, a queda, o medo de perder o filho. Como a senhora se sentiu naquele momento? O promotor perguntou. Marina olhou diretamente para Isabela. Senti medo. Medo de que meu filho não sobrevivesse. Medo de que minha última memória fosse de dor e traição. Mas também senti tristeza.
Tristeza por perceber que a pessoa que me machucou estava, ela mesma, tão machucada que só sabia expressar dor causando mais dor. O advogado de defesa se levantou para o interrogatório cruzado. Senhora Albuquerque, a senhora não acha que seu pai usou este incidente para uma vingança pessoal, que amplificou uma situação já dolorosa para satisfazer seus próprios desejos de punição? Marina não desviou o olhar. Meu pai agiu da forma que achou certa para me proteger. Concordo com todos os métodos? Não. Mas entendo que ele agiu por amor, mesmo que um amor mal direcionado. Isabela, por outro lado, agiu por ressentimento e ciúme. Há diferença, mas a senhora não demonstrou compaixão por minha cliente na gala. Não disse que ela precisava de ajuda? Sim, e ainda acredito nisso. Marina olhou novamente para Isabela. Acredito que ela precise de tratamento, de apoio, de uma chance de reconstruir sua vida. Mas isso não anula o que ela fez. Justiça e compaixão não são excludentes. Ela precisa responder por suas ações. E depois precisa de ajuda para garantir que nunca mais haja assim. A defesa tentou mais algumas perguntas, mas Marina permaneceu firme, equilibrando responsabilização com humanidade, de uma forma que impressionou até o juiz. Quando foi a vez de Isabela testemunhar, ela subiu ao banco com as mãos tremendo. Seu advogado conduziu perguntas sobre sua infância, seus traumas, tentando construir a narrativa de uma pessoa quebrada que cometeu um erro terrível. Mas quando o promotor começou seu interrogatório, Isabela desmoronou. Ela admitiu a premeditação do confronto. Admitiu que foi ao hospital especificamente para intimidar Marina. Admitiu que o empurrão, embora impulsivo, foi resultado de raiva acumulada. Por que você fez isso? O promotor perguntou. Isabela limpou as lágrimas. Porque eu queria que ela sentisse uma fração da dor que eu sentia. Porque na minha cabeça distorcida, ela era a culpada. Ela tinha tudo, a família, o nome, o homem que eu amava, e eu não tinha nada, nunca tive. Então quis tirar dela o que eu nunca poderia ter. Quis destruir o conto de fadas dela como o meu foi destruído. E agora, como se sente sobre isso? Isabela olhou para Marina com olhos cheios de remorso, envergonhada, horrorizada comigo mesma. Eu poderia ter ferido uma criança inocente, poderia ter causado uma tragédia irreversível. E por quê? Por causa de um homem que nem ao menos me respeitava o suficiente para ser honesto? Por causa de uma fantasia que criei na minha cabeça? Eu destruí minha vida e quase destruí a dela por absolutamente nada. Os argumentos finais foram apresentados. A defesa apelou para a clemência, argumentando que prisão não resolveria os problemas de Isabela, que ela precisava de tratamento. A acusação argumentou que a gravidade da ação exigia consequências proporcionais. O júri se retirou para deliberar. 2 horas depois, retornaram. O veredito foi unânime. Culpada, o juiz anunciou a sentença. 2 anos de prisão, com possibilidade de condicional após 1 ano mediante bom comportamento e participação em programas de reabilitação. Além disso, Isabela deveria pagar uma indenização significativa a Marina e realizar 300 horas de serviço comunitário em abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. Quando a sentença foi lida, Isabela não reagiu, apenas baixou a cabeça, aceitando. Marina observava sem expressão de triunfo. Não havia vitória ali. Apenas o encerramento necessário de um capítulo doloroso. Fora do tribunal, a imprensa cercou Marina. Ela se preparou para fazer uma declaração. Hoje, a justiça foi feita. Não celebro isso. Não há alegria em ver alguém ser condenado, mesmo que suas ações tenham causado dor imensurável. O que espero é que todos nós possamos aprender com isso. Que mulheres em situações vulneráveis encontrem apoio em vez de julgamento. Que pessoas machucadas busquem cura em vez de vingança. E que todos nós lembremos que, por trás de cada manchete, há seres humanos reais com vidas reais. Um repórter gritou. E quanto ao seu marido? Ele será processado também? Marina suspirou. Rafael já perdeu minha confiança, meu respeito e sua família. Está pagando o preço de suas escolhas de outras formas. Meu foco agora é meu filho. É construir um futuro onde ele cresça cercado de amor, honestidade
e integridade. O passado fica para trás hoje. Otávio ficou ao lado dela durante toda a declaração. Quando terminaram, ele a abraçou. Você foi incrível aí dentro. Marina sorriu levemente. Aprendi com o melhor. Mas, pai, preciso te pedir uma coisa. O que for. Não procure mais vingança contra Rafael. Deixe que as consequências naturais de suas ações sejam suficientes. Ele já perdeu tudo o que importava. Continuar perseguindo só vai machucar mais gente. Otávio hesitou, mas finalmente concordou. Por você. Só por você. Enquanto Marina e Otávio saíam do fórum, nenhum deles notou um homem observando de longe. Ele usava óculos escuros e um boné, misturando-se facilmente à multidão. Tirou uma foto discreta de Marina antes de guardar o celular e desaparecer entre as pessoas. Naquela noite, Marina estava em casa quando recebeu uma encomenda. O entregador disse apenas que era urgente. Dentro da caixa, havia um envelope e uma carta. A carta dizia: parabéns pela vitória no tribunal. Mas saiba que a verdadeira história ainda não foi contada. Nem tudo é o que parece. Algumas pessoas têm segredos mais profundos do que você imagina. E em breve, esses segredos virão à tona. Esteja preparada. Marina sentiu um arrepio. Quem estava enviando aquilo? O que mais poderia haver? Ela pensou em mostrar para o pai, mas algo a impediu. Havia uma sensação de que revelar aquela carta poderia desencadear eventos que ela não estava pronta para enfrentar. Ela guardou a carta em uma gaveta trancada e tentou esquecer. Mas no fundo da mente, uma pergunta persistia. O que mais estava oculto? 6 meses se passaram desde o julgamento. Marina tinha encontrado um ritmo novo em sua vida. Lucas crescia saudável e alegre, trazendo luz aos dias mais sombrios. Ela se dedicava integralmente à maternidade, mas também começara a trabalhar na criação de uma fundação voltada ao apoio de gestantes em situação de vulnerabilidade. O nome seria Instituto Esperança e tinha como missão oferecer suporte psicológico, médico e jurídico para mulheres grávidas que enfrentavam dificuldades. O projeto consumia suas tardes enquanto Lucas dormia. Marina estudava modelos de outras organizações, conversava com especialistas, buscava financiadores. Otávio apoiava integralmente, oferecendo tanto recursos financeiros quanto sua rede de contatos. Era uma forma de transformar dor em propósito. Rafael havia se mudado para o Rio de Janeiro. Sua empresa em São Paulo praticamente falira depois que Otávio retirou todo o apoio e contratos. Ele visitava Lucas uma vez por mês, sempre com supervisão. As visitas eram cordiais, mas distantes. Marina percebia que Rafael carregava um peso de culpa que nunca conseguiria aliviar completamente. Isabela cumpria sua sentença em um regime semiaberto, trabalhando durante o dia em um abrigo para mulheres e retornando à instituição penal à noite. Segundo relatos que chegavam a Marina através de Marcos, Isabela tinha se transformado. Participava ativamente de grupos de terapia, estudava à distância, demonstrava arrependimento genuíno. Marina chegou a considerar visitá-la, mas ainda não se sentia pronta. Tudo parecia estar finalmente se acomodando, até que a carta anônima voltou a assombrar Marina. Era uma tarde de terça-feira, quando outra encomenda chegou. Marina abriu sozinha desta vez, pois Beatriz estava no mercado. Dentro havia um pendrive e outra carta manuscrita. Cara Marina, chegou a hora de você saber a verdade completa. O que aconteceu no hospital não foi acidental em seu timing, foi orquestrado. Alguém muito próximo a você sabia exatamente o que Isabela planejava fazer e não fez nada para impedir. Na verdade, incentivou. Assista aos arquivos do pendrive, e então você entenderá que sua família tem segredos mais escuros do que imagina. Com mãos trêmulas, Marina conectou o pendrive ao laptop. Havia 3 arquivos de áudio e um documento PDF. Ela começou pelo primeiro áudio. Era uma gravação de uma ligação telefônica. A qualidade não era perfeita, mas as vozes eram reconhecíveis. Uma era de Isabela. A outra fez o sangue de Marina gelar. Era Rafael, mas havia uma terceira voz. Uma voz masculina que Marina não conseguia identificar imediatamente. Ela aumentou o volume.
Você tem certeza que ela vai estar sozinha? A voz desconhecida perguntava. Sim. Rafael respondia. A consulta é às 10 da manhã. Eu disse que tinha uma reunião urgente. Ela vai estar sozinha na sala de espera. E você acha que Isabela vai fazer o que precisa ser feito? Se ela seguir o roteiro que demos a ela, sim. Rafael soava confiante. Só precisa assustar Marina o suficiente. Fazer com que ela perceba que esse casamento não tem futuro, que o bebê seria melhor criado longe de mim. E se der errado, se Marina se machucar de verdade? Silêncio por alguns segundos. Então Rafael respondeu, a voz fria. É um risco calculado. Marina sentiu náusea. Ela pausou o áudio, incapaz de continuar. Rafael sabia. Ele tinha planejado. O homem que ela amou, o pai de seu filho, tinha conscientemente colocado sua vida em risco. Mas quem era a terceira voz? Marina precisava saber. Ela abriu o documento PDF. Era uma série de extratos bancários. Transações entre uma conta registrada em nome de Rafael e outra em nome de uma empresa offshore. As datas eram de 2 semanas antes do incidente no hospital. 50 mil reais transferidos. O destinatário final, revelado em uma nota de rodapé, fazia o coração de Marina parar. Henrique Campos, o advogado de defesa de Isabela. Marina releu o nome várias vezes, tentando processar. Rafael tinha pagado o advogado de Isabela? Por quê? Nada fazia sentido. Ela ouviu o segundo áudio. Desta vez, era uma conversa entre Rafael e Henrique. Então está combinado. A voz de Henrique era profissional, quase burocrática. Vou defender Isabela como se fosse qualquer outro cliente. Ninguém vai suspeitar da conexão. E quando tudo acabar, ela ficará calada sobre seu envolvimento. E se ela falar? Não vai. Henrique riu. Ela assinou documentos comprometedores. Se falar, ela mesma será incriminada. É um seguro perfeito. E Marina? Ela vai descobrir? Não se você fizer sua parte. Continua interpretando o marido culpado, mas ingênuo. O público vai te odiar por um tempo, mas você sobrevive. E sem Marina e o bebê no caminho, você é livre para reconstruir sua vida como quiser. Marina desligou o laptop, incapaz de continuar. As lágrimas escorriam pelo rosto. Rafael não era apenas um marido infiel. Ele era um conspirador. Tinha usado Isabela como arma. Tinha pago seu advogado para garantir que ela não revelasse a verdade. E estava disposto a sacrificar Marina e o bebê para sua própria liberdade. Mas ainda havia o terceiro áudio. Com as mãos tremendo, Marina apertou play. Desta vez, a gravação era de uma conversa entre Henrique e outra pessoa. Uma voz que Marina finalmente reconheceu com um choque que a deixou sem ar. Era Otávio. Você tem certeza que o plano vai funcionar? Otávio perguntava. Absoluta. Henrique respondia. Rafael é previsível. Ele vai fazer exatamente o que esperamos. Vai contratar Isabela para criar um incidente. Vamos ter evidências dele orquestrando tudo. E quando isso vier à tona, você não só terá motivos para destruí-lo legalmente, mas também para afastá-lo permanentemente de Marina e do neto. Mas Marina pode se machucar. Um risco calculado. Henrique repetia as mesmas palavras de Rafael. Mas você vai garantir que as câmeras de segurança capturem tudo, que médicos estejam prontos. O risco é mínimo e o ganho, máximo. Silêncio. Então Otávio falou, a voz pesada. Faça o que precisa ser feito. Só garanta que minha filha e meu neto saiam ilesos. Marina sentiu o mundo desmoronar. Seu pai, seu próprio pai, tinha orquestrado tudo. Tinha usado Rafael e Isabela, todos como peças em um tabuleiro. E ela, Marina, tinha sido a peça mais valiosa. A vítima perfeita, que geraria a justificativa perfeita para Otávio fazer o que sempre quis, afastar Rafael e manter controle total sobre ela e o neto. Ela não sabia há quanto tempo estava chorando quando Beatriz chegou em casa. A mulher mais velha largou as sacolas e correu até Marina. Querida, o que aconteceu? Está passando mal? Marina não conseguia falar. Apenas apontou para o laptop. Beatriz leu os documentos, ouviu os áudios. Seu rosto empalideceu progressivamente. Meu Deus!
Beatriz sentou-se pesadamente. Marina, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Você trabalha para ele há 20 anos. Como não sabia? Porque Otávio é mestre em compartimentalizar informação. Ele só me diz o que preciso saber para executar minhas tarefas. Isso. Beatriz apontou para a tela. Isso ele escondeu de todos. Marina se levantou, caminhando em círculos pela sala. Ele colocou minha vida em risco, a vida do meu filho. Para quê? Para me controlar? Para se livrar de Rafael? Acho que na mente dele era proteção. Beatriz tentava entender também. Ele sabia que Rafael era tóxico para você. Sabia que o casamento estava destruindo você. Então, criou uma situação onde você teria motivos irrefutáveis para se afastar. Onde ninguém, nem você mesma, questionaria a decisão. Mas quase me custou meu filho. Eu sei. Isso é imperdoável. Beatriz segurou as mãos de Marina. O que vai fazer? Marina enxugou as lágrimas, sua expressão endurecendo. Vou confrontá-lo. Agora. 1 hora depois, Marina entrava no escritório de Otávio sem avisar. Ele estava em uma reunião com executivos do banco, mas ela não se importou. Entrou, colocou o laptop na mesa dele e apertou play nos áudios. Os executivos saíram rapidamente, sentindo a tensão. Otávio ouviu tudo em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando acabou, ele desligou o laptop e olhou para a filha. Quem te deu isso? Não importa. Marina se inclinou sobre a mesa. É verdade? Você orquestrou tudo? Otávio suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sim. A confirmação, mesmo esperada, foi como um soco. Por quê? Porque você merecia mais. Otávio se levantou, sua voz carregada de convicção. Rafael estava te destruindo. Você estava infeliz, presa em um casamento sem amor. Eu te dei uma saída. Uma saída onde você seria a vítima, onde todos te apoiariam, onde você poderia recomeçar sem culpa, colocando minha vida em risco. Eu tinha tudo controlado. Médicos em alerta, ambulância pronta. As chances de algo dar realmente errado eram mínimas, mas não eram zero. Marina gritou. E você brincou com a vida do seu neto por causa do seu ego, do seu desejo de controlar tudo e todos. Eu fiz isso por amor. Amor não manipula. Amor não coloca quem ama em perigo. Amor confia. Marina se afastou, olhando para o pai como se fosse um estranho. Você não me ama. Você ama a ideia de mim que criou na sua cabeça. A filha perfeita que obedece, que se encaixa nos seus planos. Marina, não é assim. Então, como é? Marina cruzou os braços. Me explica. Me faz entender como um pai que ama a filha faz o que você fez. Otávio ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Porque perder você seria o fim de mim. Quando sua mãe faleceu, você se tornou tudo o que me restava. E ver Rafael te destruir lentamente, ver seu sorriso sumir, sua luz apagar, eu não podia deixar. Preferi arriscar a te perder. Marina saiu do escritório do pai sem dizer mais nada. As palavras de Otávio ecoavam em sua mente, mas não traziam conforto. Apenas mais dor. Ela voltou para casa em silêncio, Beatriz dirigindo enquanto respeitava sua necessidade de processar tudo. Nos dias seguintes, Marina se isolou. Não atendia ligações do pai. Não respondia mensagens. Precisava de espaço para pensar, para sentir, para decidir o que fazer com aquela verdade devastadora. Lucas era sua âncora. Cuidar dele, alimentá-lo, embalar-lhe no colo. Aqueles gestos simples mantinham Marina conectada à realidade, impedindo que se perdesse completamente no turbilhão de emoções. Foi Beatriz quem finalmente quebrou o silêncio 1 semana depois. Ela entrou no quarto de Marina com uma xícara de chá e se sentou na beirada da cama. Você precisa saber de algo. Marina olhou para ela, exausta. Mais segredos? Não sei se aguento. Este você precisa saber. Beatriz respirou fundo. Eu descobri quem enviou os arquivos para você. Contratei um investigador privado sem contar para Otávio. E a resposta? Ela fez uma pausa. Foi Henrique Campos, o advogado. Marina sentou-se na cama, confusa. Por que ele faria isso? Ele estava envolvido no plano. Exatamente.
E quando percebeu o quão longe Otávio estava disposto a ir, quando viu que não era apenas sobre livrar você de Rafael, mas sobre controlar completamente sua vida, ele teve uma crise de consciência. Beatriz entregou um envelope. Ele me mandou isto. É uma carta para você. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. A carta era manuscrita em papel timbrado. Cara Marina, meu nome é Henrique Campos e trabalhei tanto para seu pai quanto representei Isabela Monteiro no tribunal. O que vou contar agora pode destruir minha carreira, mas minha consciência não me permite mais silêncio. Fui contratado por Otávio para orquestrar uma situação que justificasse afastar Rafael de sua vida permanentemente. Seu pai descobriu sobre o caso entre Rafael e Isabela meses antes do incidente. Também descobriu que Rafael estava planejando um encontro entre Isabela e você, motivado por seu próprio desejo de forçar um fim no casamento. Otávio interceptou esses planos e os ampliou. Ofereceu dinheiro a Isabela para confrontar você publicamente no hospital. Prometeu que seria apenas intimidação, que nada grave aconteceria. Isabela, desesperada financeiramente e manipulada emocionalmente por Rafael, aceitou. O que Isabela não sabia é que Otávio também estava manipulando Rafael, plantando ideias na cabeça dele, fazendo-o acreditar que o plano era dele. O objetivo era ter ambos, Rafael e Isabela, comprometidos criminalmente, dando a Otávio controle total sobre você e seu filho. Eu participei disso por ganância. Otávio me pagou muito bem. Mas quando vi você no tribunal, quando ouvi suas palavras sobre justiça e compaixão, percebi a monstruosidade do que fizemos. Você merece a verdade. E mais importante, você merece liberdade. Liberdade para escolher seu próprio caminho, sem manipulações. Isabela também merece a verdade. Ela foi usada por todos nós. Sua punição, embora merecida pela ação em si, foi desproporcional considerando que foi uma peça manipulada por mentes muito mais calculistas. Peço perdão, sabendo que não mereço. Henrique Campos. Marina terminou de ler com lágrimas nos olhos. Tudo era ainda pior do que imaginava. Seu pai não apenas tinha orquestrado o incidente. Ele tinha manipulado cada pessoa envolvida como se fossem marionetes. Há mais. Beatriz disse suavemente. Henrique também revelou que Otávio está planejando assumir a guarda de Lucas. Ele tem documentos sendo preparados argumentando que você está emocionalmente instável, que precisa de ajuda, que ele seria o guardião mais adequado enquanto você se recupera. Marina sentiu raiva ferver dentro dela. Suficiente, ela se levantou da cama. Chega, não vou deixar que ele controle mais nenhum segundo da minha vida. O que vai fazer? O que deveria ter feito há muito tempo? Tomar as rédeas da minha própria história. 2 dias depois, Marina convocou uma reunião no escritório de Marcos Tavares. Presentes estavam Marcos, Beatriz e, para surpresa de todos, Isabela Monteiro. Marina tinha conseguido autorização especial para que Isabela deixasse temporariamente o regime semiaberto. Isabela entrou na sala nervosa, sem entender por que tinha sido chamada. Quando viu Marina, parou na porta. Não preciso estar aqui. Se você quer me confrontar, eu entendo. Mas... Marina a interrompeu. Senta, Isabela. Por favor. Confusa, Isabela obedeceu. Marina distribuiu cópias dos documentos e áudios para todos. Eu os reuni aqui porque todos vocês merecem saber a verdade completa. Marina começou. O que aconteceu no hospital não foi apenas resultado de ciúmes, traição ou raiva. Foi uma manipulação orquestrada pelo meu pai com a ajuda de pessoas que confiávamos. Ela contou tudo, cada detalhe, cada gravação, cada revelação. Quando terminou, o silêncio na sala era pesado. Isabela foi a primeira a falar, sua voz tremendo. Você está dizendo que fui usada? Que tudo foi planejado? Sim. Marina olhou para ela com compaixão genuína pela primeira vez. Você foi manipulada. Rafael foi manipulado. Eu fui colocada em risco. Tudo para satisfazer o desejo de controle do meu pai. Isabela começou a chorar. Eu perdi tudo. Minha liberdade, minha dignidade. E foi tudo uma armação? Não completamente. Marina foi honesta.
Você ainda fez escolhas. Escolheu se envolver com um homem casado. Escolheu me confrontar. O empurrão foi real, mas as circunstâncias que levaram a isso foram manipuladas. Você não estava pensando claramente porque estava sendo emocionalmente controlada. Marcos se inclinou para a frente. Marina, o que você pretende fazer com essas informações? Vou tornar tudo público, Marina disse com convicção. Vou contar a história completa. A imprensa, as autoridades, todos vão saber. Meu pai precisa responder pelo que fez. Isso vai destruir o nome Albuquerque. Marcos alertou. Vai abalar o império que seu pai construiu. Eu sei. E está na hora. Marina respirou fundo. Não quero um império construído em manipulação e controle. Quero reconstruir algo honesto. Algo verdadeiro. E quanto a mim, Isabela perguntou, vou poder apelar da sentença? Vou testemunhar a seu favor. Marina disse, vou contar ao juiz que você foi vítima de manipulação. Que embora sua ação tenha sido errada, as circunstâncias atenuantes são significativas. Não posso prometer que sua condenação será revertida, mas posso lutar por uma redução. Isabela levantou-se e caminhou até Marina. As duas mulheres se olharam por um longo momento. Então Isabela estendeu a mão. Obrigada. Eu não mereço sua compaixão depois do que fiz, mas sou grata. Marina apertou a mão dela. Todas merecemos uma segunda chance, mesmo quando não achamos que merecemos. Naquela noite, Marina publicou uma declaração detalhada em suas redes sociais. Contou tudo. As manipulações de Otávio, o envolvimento de Henrique, a complexidade da situação, pediu que as pessoas reavaliassem o julgamento de Isabela à luz das novas informações. A repercussão foi imediata e massiva. A mídia explodiu. Os advogados de Otávio tentaram controlar o dano, mas era tarde demais. O Ministério Público abriu uma investigação. Henrique foi preso por conspiração e fraude. Otávio foi intimado a depor. Marina não atendeu nenhuma das 20 ligações do pai naquela noite. Quando ele apareceu na porta de sua casa no dia seguinte, ela o recebeu com Lucas nos braços. Você destruiu tudo. Otávio parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Tudo que construí, tudo que a família representa. Você fez isso consigo mesmo. Marina permaneceu firme. Eu apenas contei a verdade. A verdade que você tanto se esforçou para esconder. Eu fiz tudo por você. Não. Você fez por você, para alimentar sua necessidade de controle, para provar que era mais poderoso que todos. Mas poder sem integridade é vazio. Pai, e você acabou de descobrir isso. Otávio olhou para o neto nos braços de Marina. Pelo menos me deixa ver Lucas. Não agora. Marina deu um passo para trás. Você precisa entender o peso do que fez. Precisa fazer as pazes com suas ações. E então, talvez, possamos conversar sobre reconstruir algum tipo de relacionamento. Mas não será do seu jeito. Não mais. Marina fechou a porta, deixando Otávio do lado de fora. Era a primeira vez em sua vida que fechava uma porta para o pai. E, embora doesse, também era libertador. 6 meses depois, Marina estava no palco de um auditório lotado. Era a inauguração oficial do Instituto Esperança. A fundação tinha crescido além de suas expectativas iniciais. Com doações de pessoas comuns tocadas por sua história, Marina conseguiu alugar um espaço amplo, contratar psicólogos, assistentes sociais e advogados. O Instituto ofereceria apoio completo a gestantes em situação de vulnerabilidade. No público estavam Beatriz Gasmarcos e, para surpresa de muitos, Isabela. Ela tinha conseguido redução significativa de sua pena após a revelação das manipulações. Agora, cumpria serviço comunitário e participava ativamente de grupos de apoio. Ela e Marina não eram amigas, provavelmente nunca seriam, mas havia um respeito mútuo, um reconhecimento de duas mulheres que sobreviveram ao mesmo furacão. Rafael não estava presente. Ele tinha se mudado definitivamente para o exterior, tentando reconstruir a vida longe do escândalo. Mantinha contato mínimo com Lucas através de videochamadas mensais. Marina tinha feito as pazes com essa distância. Algumas feridas não cicatrizavam com proximidade, mas sim com espaço. Otávio também não estava ali. Ele estava respondendo a múltiplos processos.
Sua reputação estava destruída. O Império Albuquerque cambaleava, mas Marina tinha ouvido através de Beatriz que ele estava fazendo terapia, tentando, pela primeira vez em sua vida, entender suas próprias motivações. Era um começo. Marina segurava Lucas, agora com 1 ano e meio, enquanto fazia seu discurso. Este instituto nasce da dor, mas é alimentado pela esperança. Nasce da crença de que podemos transformar nossos piores momentos nas nossas maiores lições. Cada mulher que cruzar estas portas será recebida sem julgamento, será ouvida sem interrupção, será apoiada sem condições, porque todas merecem escolher seu próprio caminho. Todas merecem liberdade. Todas merecem recomeços. Os aplausos encheram o auditório. Marina sorriu, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não a paz que vem da ausência de problemas, mas a que vem de saber que você enfrentou a tempestade e sobreviveu, que você olhou seus demônios nos olhos e não desviou o olhar. Naquela noite, de volta em casa, Marina colocou Lucas para dormir. Cantou uma canção de ninar, acariciou seus cabelos escuros, beijou sua testa. Quando ele finalmente adormeceu, ela ficou observando por um longo momento. Em sua mesa havia uma carta nova, mas desta vez Marina reconheceu a caligrafia. Era de Otávio. Marina, não espero perdão, não mereço, mas quero que saiba que estou tentando ser melhor. Estou aprendendo que amar significa soltar, não prender. Que proteger significa confiar, não controlar. É difícil desaprender uma vida inteira de comportamentos. Mas por você e por Lucas, estou tentando. Quando estiver pronta, se algum dia estiver, gostaria de conversar. Não para me justificar, mas para ouvir. Para entender quem você realmente é, não quem eu precisava que você fosse. Com amor e arrependimento, pai. Marina dobrou a carta e aguardou. Não estava pronta para responder. Talvez nunca estivesse. Mas guardá-la, em vez de rasgá-la, já era algo. Era um talvez. Uma possibilidade. Uma fresta de luz em uma porta ainda fechada. Ela caminhou até a janela e olhou para a cidade iluminada lá embaixo. São Paulo pulsava com vida. Milhares de histórias acontecendo simultaneamente. Dores, alegrias, traições, reconciliações. Tudo parte da complexa tapeçaria humana. Marina tocou a barriga suavemente, um gesto que se tornara reflexo. Mas agora não havia bebê ali. Apenas a memória de quando havia. A memória do dia que tudo mudou. O dia que ela caiu. E o dia que decidiu se levantar. Não como vítima, mas como sobrevivente. Não como peça em um tabuleiro de outrem, mas como jogadora de sua própria partida. O telefone tocou. Era Beatriz. Marina. Ligou a televisão? Estão falando sobre o Instituto no Jornal da Noite. Está lindo. Marina ligou e assistiu. A repórter falava com entusiasmo sobre a iniciativa, entrevistava as primeiras beneficiárias, mostrava as instalações. E então, para surpresa de Marina, mostraram um depoimento gravado de Isabela. Eu fui usada, manipulada e cometi erros terríveis. A imagem de Isabela preenchia a tela, mas Marina Albuquerque me mostrou que podemos ser mais que nossos erros, que merecemos chances de recomeçar. Este instituto é prova disso, e eu sou grata por existir, mesmo que eu não mereça sua existência. Marina sentiu lágrimas escorrendo. Não eram lágrimas de tristeza, eram de realização, de propósito encontrado nas cinzas da tragédia. Ela desligou a TV e voltou para o quarto de Lucas. Sentou-se na cadeira de balanço ao lado do berço e apenas observou ele dormir. Seu filho, sua redenção, sua razão de ter resistido. Lá fora, a cidade continuava sua dança frenética, mas ali, naquele quarto silencioso, Marina encontrara seu centro, sua paz, seu recomeço, e pela primeira vez em muito tempo, olhou para o futuro não com medo, mas com esperança. Porque havia aprendido a lição mais difícil de todas, que o poder verdadeiro não vem de controlar outros, mas de dominar a si mesma. Que a liberdade não é dada, é conquistada. E que o amor verdadeiro, é construído não sobre perfeição,
mas sobre verdade. Marina fechou os olhos e respirou fundo. Amanhã traria novos desafios. Sempre traria. Mas ela estava pronta, porque agora sabia quem era. E nada, ninguém, jamais tiraria isso dela novamente. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Isabela e Otávio tenha tocado seus corações e provocado reflexões sobre verdade, manipulação, perdão e recomeços. Esta foi uma jornada intensa pelas complexidades das relações familiares e pelo preço do controle. Se esta narrativa ressoou com vocês, convidamos a se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias que exploram a profundidade da experiência humana. Deixem seu like se a história de Marina os emocionou e compartilhem nos comentários que lições vocês tiraram desta jornada. Suas reflexões enriquecem nossa comunidade e nos ajudam a criar conteúdos cada vez mais significativos. Preparamos também uma playlist especial com outras histórias igualmente envolventes sobre superação, justiça e transformação. Vocês podem encontrá-la clicando ao lado. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a resiliência do espírito humano. Não percam nossos próximos conteúdos. Até a próxima história. E lembrem-se, todos merecemos recomeços. Os esperamos nos comentários.